Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 5. Juízes 5, versículo 32. Acharam? Amém? Está escrito assim: e a terra teve sossego por 40 anos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Versículo 11 do capítulo 6. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem. Glória a Deus, amém? Esse período da história de Israel, relatado no livro dos Juízes, foi um período muito conturbado, em que certa situação sempre se repetia. O povo pecava contra o Senhor, principalmente através da idolatria. Então, Deus entregava o povo de Israel nas mãos dos inimigos, e então o povo, se sentindo oprimido, clamava ao Senhor. Deus levantava um libertador para livrar Israel. E o que acontecia depois? O povo pecava contra o Senhor. O Senhor entregava o povo nas mãos dos inimigos. O povo ali sofrendo, clamava ao Senhor, Deus levantava um libertador, libertava o povo. Isso aconteceu várias vezes. Uma repetição da história. Se você for ler o livro dos Juízes, você vai encontrar vários relatos desse tipo. Por que eu li o último versículo do capítulo 5 e continuei no capítulo 6? Porque a Bíblia, ela não foi escrita separada em capítulos. Você sabia disso? Era um texto direto aí em cada livro. Exceto os salmos, que sempre foram separados, mas os textos em geral não tinham separações. Foi no século 13 depois de Cristo que um homem separou a Bíblia em capítulos. No século 16, outro homem chamado Robert Etienne separou os capítulos em versículos. Muito bom isso, né? Porque facilita demais o manuseio da Bíblia. Mas temos alguns efeitos colaterais dessa separação em capítulos e versículos. Nós muitas vezes lemos um capítulo como se ele fosse uma coisa totalmente independente do resto do livro. A gente lê geralmente o capítulo 6 de Juízes e nos esquecemos completamente do capítulo 5. Ou não consideramos o capítulo 7, mas precisamos fazer uma leitura bíblica direta, de tal forma que nós possamos ter uma visão geral de cada livro das Escrituras. Então, o capítulo 5, ele fala de muitos problemas
e também da libertação, mas o povo cai de novo no pecado. Certamente, veja aí o capítulo 6, versículo 1. A primeira palavra do capítulo 6 é porém. Mas uma frase começada com porém, ela carece de sentido. Você precisa ler o que tem antes para você entender o porém. Para você entender a mudança da situação que essa conjunção adversativa vai colocar. Aí te lembrei das aulas de português, né? Uma tristeza aí para muita gente, né? Tristeza, mas a quem goste, né? Quer dizer, você precisa ler o que tem antes para você compreender o que vem depois. Muito bem, então o povo pecou e Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Olha, existem direitos e legalidades espirituais. Quando você se entrega ao pecado, Deus muitas vezes te entrega nas mãos dos inimigos. Isso é horrível, mas é bíblico. Tome muito cuidado, porque dependendo do seu estado diante de Deus, Satanás passa a ter direitos sobre a sua vida. Misericórdia. Fala aí, misericórdia. Direitos que o inimigo adquire. Meu Deus do céu. Por isso é que muitas pessoas estão com a vida destruída pelo próprio Satanás, porque Satanás adquiriu direitos sobre elas. O próprio Deus entregou aqui os israelitas nas mãos dos inimigos. Mas aqui está escrito que foi por 7 anos. Existe um tempo limitado também para o que Satanás pode fazer, porque senão ele já teria nos destruído há muito tempo, não é verdade? Mas o Senhor coloca limites para que o inimigo não nos destrua. Ele coloca tempos determinados, porque senão nós não suportaríamos, nós não sobreviveríamos, mas Deus coloca limite e fala, Satanás, ó, acabou o seu tempo. E nós vamos proclamar nessa noite, Satanás, acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo. É o tempo de Deus na minha vida agora, em nome de Jesus. Deus queria libertar o povo de Israel. Como é que eu sei disso, não é? Por causa do texto que nós lemos aí. Agora, por que Deus não fez isso sozinho? Deus poderia dar uma ordem lá do céu e dizer, meu povo, seja livre, e o povo ser livre. Não, mas Deus chamou Gideão para libertar o povo. Porque Deus usa homens, amém? E Deus usa mulheres também, amém? Então, Deus poderia ter simplesmente chamado os anjos para fazer esse trabalho de libertação. Ele poderia ter dito lá, Miguel, vem aqui. Gabriel, Rafael, Daniel, Samuel. Ah, não, esses não tem não, né? Quem que atendeu aí? O Rafael? Glória a Deus, o Rafael está aí, ó. Tem Daniel aí também? Glória a Deus, ó. Tem Samuel? Opa, olha aí. Olha a revelação aí, ó. Deus poderia ter chamado os anjos para libertar Israel, mas Deus usa homens. Deus usa você, amém? Deus usa a mim também. Por isso, nós vemos aí que Deus chamou Gideão. Deus, Ele quer nos usar para a libertação de muitas vidas. E o que aconteceu aí no chamado de Gideão? Nós vemos aí no versículo 11 do capítulo 6, que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Olha só, ele estava fazendo um trabalho no lugar errado, porque o lagar não é um local de malhar o trigo, é o local de pisar as uvas. Ele estava fazendo aquele trabalho naquele lugar, por quê?
Porque ele estava com medo dos midianitas, ele estava se escondendo, e de repente a palavra do Senhor diz que lhe apareceu ali um anjo, o anjo do Senhor. E o anjo diz a Gideão, capítulo 6, versículo 12: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha só, naquele momento, Gideão teve um encontro com Deus. Gideão teve um encontro sobrenatural. O texto, se você prestar atenção, ele vai falando sobre o anjo, e daí a pouco ele passa a falar sobre o próprio Deus, Deus falando com Gideão. Então, a situação de Gideão mudou completamente, por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. E você está aqui nesta madrugada justamente para ter esse encontro com Deus. Esse encontro que muda a sua vida em nome de Jesus. Amém? Gideão teve esse encontro e é interessante nós observarmos as palavras do anjo para Gideão. Ele disse também aqui no versículo 14. Olha só. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Olha só, Gideão tinha força, Gideão era forte. Você também tem força, amém? Você também é forte. Mas quantas vezes nós vivemos negando essa força que nós temos? Talvez nós procuremos espiritualizar muito as coisas. Talvez você diga assim: eu sou fraco, forte é o Senhor. Mas Deus diz: você é forte. Deus falou com Gideão: vai nesta tua força. Para com esse negócio de dizer assim: eu sou tão fraco, eu não posso, eu não consigo. Olha, o Senhor diz: vai nesta tua força e livrarás a Israel dos midianitas. Como está escrito lá na primeira carta de João: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Observe que muitas vezes nós temos uma autoimagem negativa, uma autoimagem destruída. Você crê em Deus, amém? Deus também acredita em você. Que coisa, né? Veja o que Deus falou com Gideão: vai nesta tua força e livrarás Israel. Deus acreditava em Gideão, Ele acredita em você também, no potencial que você tem, na capacidade que você tem. Veja que esta palavra para Gideão, ela é o quê? É um chamado, é uma ordem e também é uma promessa. Quando o Senhor diz assim: tu livrarás a Israel, temos aí uma promessa de vitória contra os inimigos. Mas é interessante nós observarmos que é uma promessa, nesse caso aqui, que dependia da ação de Gideão. Aí não está escrito assim: Gideão, eu livrarei a Israel. Não, está escrito assim: Gideão, tu livrarás a Israel. É uma promessa de vitória, mas com a participação humana. Quantas promessas Deus tem para nós, mas Ele quer a nossa participação. É muito cômodo nós ficarmos esperando que as promessas de Deus se cumpram. Mas o Senhor falou: vai, Gideão, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa sair do lugar. Você precisa agir, Gideão. E muitas vezes Deus está falando conosco que nós também precisamos agir. Nós precisamos fazer alguma coisa. Quantas vezes nós temos desafios diante de nós? Quantas vezes? E nós ficamos parados. Quantas vezes? De repente,
na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. De repente existe um desafio, algo difícil de ser feito, e alguém precisa se oferecer para fazer, precisa se manifestar, tomar iniciativa, e talvez você fique lá quietinho no seu canto, mas o Senhor diz, vai, e você vai conseguir fazer. Você precisa se colocar, precisa tomar uma atitude, precisa dar um passo à frente, para que você possa conseguir grandes realizações na sua vida. Por isso, o Senhor disse a Gideão, vai, Gideão, vai. Mas ele já estava ocupado. Gideão estava malhando o trigo, não foi isso que nós lemos aí no versículo 11? Gideão estava trabalhando. Quantas vezes nós já estamos trabalhando, já estamos ocupados, você já está fazendo tantas coisas, mas Gideão podia fazer mais. Gideão podia ir além dos seus limites. Você também pode ir além dos seus limites. Amém? Gideão podia fazer mais do que simplesmente malhar o trigo. Mas talvez nós estejamos muito satisfeitos com aquilo que nós já fazemos. Eu, quando tinha 13 anos, não tem muito tempo não, né? Eu estava estudando numa escola e tinha um colega que ele tinha 18 anos na época, estava lá na mesma sala que eu, e esse rapaz, ele trabalhava no posto de gasolina, era frentista no posto de gasolina, aqui, inclusive aqui perto da igreja. Isso há um bocado de tempo atrás, né? Estava lá com 13 anos, estudando na mesma sala. Muito bem, o tempo passou, eu saí daquela escola e passaram-se muitos anos, passaram-se uns 30 anos, e um belo dia eu estou com o meu carro para abastecer e eu paro no posto, e quem que me atende? Aquele colega que 30 anos antes trabalhava no posto. Olha só. Tanto tempo passou e ele estava ali no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Oh, que bom que ele não estava desempregado, né? Mas eu fico pensando assim, meu Deus, ele tinha potencial para fazer tantas outras coisas. Ele tinha potencial para crescer tanto na vida, mas ele ficou 30 anos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Um trabalho honrado, um trabalho honesto, mas ele podia ter feito muito mais. Quantas vezes nós vivemos acomodados, nós fazemos aquele trabalho, mas nós não temos visão para ir além. Por isso o Senhor falou, Gideão, vai, você vai livrar Israel dos midianitas. Olha o propósito de Deus para Gideão. Olha a visão que Deus tem para Gideão. E qual é a visão que Deus tem para a sua vida? Talvez você já saiba, mas você precisa ir. Você precisa agir. Deus não falou assim, Gideão, ore, Gideão. Gideão, jejue, Gideão. Gideão, expulse os demônios, Gideão. Tudo isso é importante. Mas Deus falou, Gideão, agora você precisa agir. Não é só orar. Veja que Gideão tinha uma autoimagem muito ruim. Ele disse, Senhor, como que eu vou livrar Israel? Eu sou o menor na casa do meu pai, a minha família é a mais pobre da minha tribo. O que eu vou fazer por Israel? E o Senhor falou, vai nesta tua força e tu livrarás Israel. Veja que muitas vezes a visão que nós temos de nós mesmos, ela é muito medíocre. Ela é uma autoimagem destruída, mas você precisa se conscientizar
da visão que Deus tem a seu respeito. A primeira coisa que o anjo falou foi o seguinte: o Senhor é contigo, homem valoroso. Veja que você tem valor para Deus. Você tem valor aos olhos de Deus. Amém? Então não fique limitado à visão que você tem de si mesmo. Você precisa saber o que Deus e a visão que Deus tem a seu respeito. Gideão foi chamado para quê? Para libertar os israelitas das mãos dos midianitas. Mas ele não faria isso de repente, nem de qualquer maneira. Ele precisava de uma preparação. Então eu queria ler com você o versículo 25 e 26 aí do capítulo 6. Diz assim: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Veja que Gideão foi chamado. Ele recebeu um chamado para um ministério, para uma missão, para um propósito de Deus. Mas ele tinha que passar por um processo de preparação. Nós também precisamos disso. Mas que preparação era essa? O Senhor falou: Gideão, derruba o altar de Baal que está na sua casa e constrói um altar ao Senhor. Isso é mudança, mudança de vida. Como que Gideão podia fazer alguma coisa pela nação se ele não fizesse primeiro dentro da sua própria casa? Assim também, como que nós podemos libertar alguém se nós mesmos não formos libertos? Como que nós podemos conduzir alguém para a salvação se nós mesmos não formos salvos? Como que você pode ajudar a sua cidade, a sua igreja, a sua nação, se você não acertar a sua própria vida com Deus? Então, a preparação de Gideão passava por aí. Deus tinha tantas coisas para fazer através de Gideão, mas ele primeiro tinha que derrubar o altar de Baal que estava na casa dele. Nós precisamos de mudança. Não é possível ter nas nossas vidas o altar de Baal e o altar do Senhor ao mesmo tempo. O que significa isso? Nós nem fazemos altares hoje em dia, mas isso significa que não é possível você servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não é possível. Quantas pessoas querem manter 2 altares na sua vida? Um dia a pessoa está aqui louvando ao Senhor, no outro dia está na boate. Misericórdia. Misericórdia, né? Um dia está aqui pulando na presença do Senhor, no outro dia está no baile funk. Misericórdia, né? Um dia está com a Bíblia na mão, no outro dia está com um maço de cigarro, né? Um copo de cachaça. Misericórdia. Não é possível ter 2 altares na sua vida. Você não pode adorar a Jesus e adorar a um ídolo, ou a um santo, a deuses estranhos. Não, não, você precisa escolher a quem você quer servir. E a palavra do Senhor diz: naquela mesma noite, o Senhor disse: derruba o altar de Baal e edifica um altar ao Senhor. Naquela mesma noite, Gideão deveria dizer: Baal, acabou o seu tempo na minha vida. Baal, não te aceito na minha casa mais. Nessa noite, você tem a oportunidade de quebrar todo o pacto que porventura você tenha feito com o reino das trevas.
Qualquer pacto com o mal, você tem que quebrar para você servir ao Senhor. E o que acontece na sequência? Vamos ler aqui, ainda no capítulo 6, versículo 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, chamando-os à batalha, e enviou ainda mensageiros a Azer e Zebulon e a Naftali, que eles saíram ao encontro. Perceba que são etapas que estão acontecendo. Não é isso? Gideão tem um encontro com Deus, ele recebe um chamado, uma missão, mas ele tem que passar por um período de transformação, de mudança de vida, de preparação, em que ele derruba o altar de Baal, ele quebra o compromisso com o mal, e ele faz um altar ao Senhor, e em seguida ele é revestido pelo Espírito Santo de Deus. Nada disso pode faltar. Você não pode ir direto para essa plenitude do Espírito Santo se você antes não fizer um compromisso com Deus. E Gideão não poderia enfrentar os inimigos, ele não poderia enfrentar os midianitas se ele não fosse revestido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, nesta madrugada, você tem essa oportunidade de buscar esse revestimento do Espírito Santo na sua vida. Esse revestimento de poder. Mas eu disse que Gideão tinha sua própria força. O anjo falou com ele, vai na tua força. Mas lá na frente nós vemos que ele precisou ser revestido do Espírito do Senhor. Mas não há nenhuma contradição nisso. Olha, a nossa força, ela existe. Mas ela não é suficiente para cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Mas essa força que nós temos, ela é suficiente para nós tomarmos uma iniciativa, para nós tomarmos uma decisão, para nós darmos o primeiro passo. É como o motor de arranque de um carro, que quando batemos a chave ali na ignição, ocorre ali um choque, e que aquele pequeno motor coloca em ação o motor principal que põe o veículo em movimento. Então, é preciso que uma iniciativa, é preciso que você muitas vezes saia do lugar e tome uma decisão. Eu queria ler finalmente no capítulo 7, alguns versículos. Finalmente Gideão vai enfrentar os inimigos. 7:19. Chegaram Gideão e os 100 homens que com ele iam à extremidade do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Olha a vigília aí, ó. Logo depois da troca dos sentinelas, tocaram as trombetas e partiram os cântaros que traziam nas mãos. Tocaram as 3 companhias as trombetas e partiram os cântaros, e segurando na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto permanecia cada um no seu lugar ao redor do arraial, todos os midianitas deitaram a correr, gritando, e fugiram. Tocando os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e fugiram até Bet-sita, na direção de Zererã, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bará, e também o Jordão. Convocados todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bará e também o Jordão. Prenderam também os 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb,
mataram a Oreb na rocha de Oreb, e a Zeebe mataram no lagar de Zeebe. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, além do Jordão. Então nós temos aí, finalmente, a batalha onde Gideão enfrentou os inimigos. Mas ele não fez isso sozinho. Ele fez isso com 300 homens, aí divididos em 3 companhias. Ou seja, você também não vai realizar o propósito do Senhor sozinho. Por isso nós estamos aqui reunidos, porque nós formamos um grande exército do Senhor nesse lugar. Amém? Você não deve ser um soldado solitário. Glória a Deus. Você não deve ser um soldado solitário. Não seja um soldado avulso, solto por aí, mas esteja sempre fazendo parte do exército do Senhor, da igreja do Senhor, porque nós estamos em uma grande missão com a promessa da vitória. Pois bem, finalizando, nós temos aí o chamado de Gideão. E todos nós temos também um chamado. A Bíblia fala de chamados gerais e de chamados específicos. Todos são chamados para a salvação. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não falou assim, vinde a mim só meia dúzia, ele falou, vinde a mim todos vós. Todos são chamados pelo Senhor para serem libertos. Todos são chamados para serem salvos. Você nunca deve pensar assim, mas será que Deus quer me libertar? Ele quer, Ele está te chamando. Ele está te chamando. E existem chamados específicos, que são chamados ministeriais. Alguns são chamados para serem pastores, outros são chamados para serem evangelistas, outros são chamados para serem profetas. Existem chamados específicos, e se você tem um chamado desse, você sabe que tem, amém? É algo tão íntimo, tão pessoal, que quem tem o chamado sabe que tem. Não precisa nem de um anjo aparecer para você, você tem consciência desse chamado, mas você precisa tomar uma atitude, assim como o Senhor falou, vai Gideão, vai cumprir a tua missão. O Senhor te diz nessa noite, vai, cumpra a tua missão, ou em outras palavras, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então é tempo de nós respondermos ao chamado, é tempo de dizer, Senhor, eu estou aqui. E dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Te convido a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar.